Bom dia, meu povo, quem vos fala aqui é o irmão Elias, do YouTube. É o novo que vai escrachar esse sistema mentiroso que traz para você a cultura do Natal, dizendo que é o nascimento de Cristo. Eu vim desmascarar hoje aqui essa verdade mentirosa sobre o Natal. É esse o tema que eu vou falar para vocês aqui hoje. Para quem quer ter conhecimento, fica aqui até o final, que eu vou trazer para você um vídeo falando sobre o Natal. Eu mesmo vou falar, e vou falar agora sem enrolação. Valeu? Gente, tudo começou lá atrás, lá quando Deus trouxe a água, destruiu toda a nação com água. Depois dos 40 dias de chuva, né, as águas baixaram e Noé estava lá no campo, cuidando, lavrando da terra, plantou uva. Depois que nasceram, que madurou, né, claro, coisa de louco. Tudo bem. Noé fez um suco, né, e tomou, bebeu bastante, ao ponto de se embriagar, de tanto tomar vinho. O que acontece com Noé? Noé fica bebinho, ao ponto de arrancar roupa, ficar peladão. O que aconteceu? Um dos filhos de Noé viu isso e zombou de Noé. Olha lá, nosso pai está totalmente pelado, totalmente nu. O que aconteceu? Os outros filhos de Noé viram isso. Eles viram isso, cobriram o rosto, porque tiveram vergonha de olhar para o pai. Ou seja, respeitaram o pai, né? Não viram a nudez do pai. Porque no momento que, se eles vissem também a nudez do pai, eles não estariam tendo respeito com o teu pai. Mesmo com o pai bêbado, eles tinham que respeitar o pai. Não é verdade? Eles tinham que respeitar o pai. Cão não fez isso. Cão olhou e não respeitou o pai. Cão olhou e zombou do pai. Ao invés de cobrir a nudez, ele zombou do pai. O que aconteceu? No outro dia, Noé fica sabendo disso. O que acontece? Noé então amaldiçoa Cão e diz: você vai ser escravo dos seus irmãos, você e toda a sua geração. O que acontece? Cão se revolta, sai de casa, mete o pé, vaza, como diz hoje aí a linguagem. E ele encontra uma mulher e tem filho com ela. O que acontece? A mulher dele engravida e nasce um camarada que ele vai dar o nome de Cush. Cush. O que acontece? O tempo passa e nasce também Nimrod. É isso aí, Nimrod nasce, né? E cresce. Nimrod então agora vira caçador. Mas antes, eu vou te contar a história desse camarada. Esse camarada chamado Nimrod, ele foi o primeiro ditador. Ele foi aquele camarada que construiu a torre. Ele se rebelou contra Deus, porque Deus disse para ele: olha, povoar a terra, encher a terra. Ele não quis fazer isso. O que ele faz? Então ele constrói a torre. Ele quis montuar o povo ali. Ele não quis que o povo se espalhasse sobre a terra. Ele quis construir aquela alta torre e quis deixar o povo tudo ali, desobedecendo a ordem de Deus. Mas ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode ir contra a lei de Deus. Deus manda um vento, um terremoto e acaba com aquela torre. Derruba todo mundo. Morre muita gente ali. O que acontece então? Nimrod então se rebelia contra Deus. Ele diz que ele agora é o Deus Sol. A Bíblia conta que toda manhã Nimrod subia na torre e ele era ali adorado como um Deus Sol. Ele se auto-intitulou Deus Sol. É isso aí. Nimrod se auto-intitulou Deus Sol. O que acontece? O tempo passa. E Nimrod casa com uma mulher. E essa mulher se chama Semiramis. Semiramis, como casou com Deus Sol,
se intitula como a deusa Lua. É isso aí. Semíramis se intitula como a deusa Lua. E eles começam a reinar como 2 imperadores da Roma. Foi eles que construíram a cidade de Roma. Foi eles que construíram a cidade. Foi eles que foram os primeiros que inventaram, que construíram, né? Que estiveram ali no começo de tudo. Eles foram os autores, né? O que acontece? Nimrod agora morre. Nimrod é assassinado, na verdade, é assassinado. E Semíramis se engravida. Mas como que Semíramis podia engravidar se o seu marido Nimrod já tinha morrido? Ela mente para o povo. Ela diz, olha, eu engravidei do Deus Sol. Porque como o povo falava que, como Nimrod dizia que ele era Deus, como um Deus podia morrer, né? E o que acontece? Ela disse que Nimrod tinha voltado para o Sol, né? E que quando ela engravidou, ela disse que tinha engravidado do Deus. Quem? O Deus Sol. Foi assim que aconteceu. Vou falar de novo. O povo não aceitava a morte de Nimrod porque Nimrod se proclamava Deus. Depois então que Nimrod morre e Semíramis aparece grávida, o que acontece? Acontece que ela tinha dito que tinha se engravidado de Deus, o Deus Sol. É isso aí, o Deus Sol. Ela disse que Nimrod tinha voltado do Sol. É isso, foi isso que aconteceu, né? Passado-se o tempo, ela tem um filho, né? Quer dizer, ela engravida de quem? Ela engravida de... Sabe de quem? De Cush. Ela se engravida de Cush. Você tá me entendendo? Então, e o seu filho... E Cush, se você não sabe, Cush era filho de Semíramis. É isso aí. Ela casa agora com seu próprio filho. É isso aí. Semíramis agora casa com seu filho. Semíramis casa com seu filho, né? E, gente, é uma coisa que confronta, porque como pode uma mulher casar com seu próprio filho, gente? Como pode isso? E foi exatamente o que aconteceu. Semíramis casou com o filho dela. Porque se o filho dela é o Deus Sol, ela tinha que ser a deusa Lua. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela se autoproclamou como a deusa da Lua. É desse jeito. É desse jeito. Passado-se o tempo, Tamuz, né? Tamuz morre por um porco. Um porco vai lá, corre atrás de Tamuz, Tamuz tropeça e cai em cima de um galho e morre. Ele cai em cima de um galho e morre. O que acontece? Pegam-se agora o corpo de Tamuz, velam em casa. Passado-se muito tempo, aonde Tamuz tinha caído, nasce um pinheiro. As mulheres agora pegam aquele pinheiro, levam agora para suas casas e começam a chorar, começam a lamuriar, começam agora a velar. Todo ano agora vira um costume deles pegarem o pinheiro, colocarem presente no pinheiro, chorarem a noite toda sobre aquele pinheiro. Quando o dia amanhecesse, ou quando o dia amanhecia, elas distribuíam os presentes para uma e outras que estavam ali chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz. Tamuz nasceu
não, segundo Semíramis, que disse essa história, que Tammuz agora nasce do Deus, não Deus que fez os céus e a terra, mas do Deus Nimrod, que é o marido dela, que agora tinha voltado para o Sol, porque como ele era o Deus Sol, ela agora engravida do Deus Sol. Engravida do Deus Sol. Ela era uma imperadora, marido de um imperador, ela mandava, né? O que Semíramis falava, todo mundo acreditava. O que acontece? O que acontece agora é que Tammuz, agora depois de morrido, todo ano eles lembravam da morte de Tammuz. Eles levavam presente para uma das outras. Elas choravam diante daquele pinheiro. Isso é bíblico. Essa parte é bíblica. Está no livro de Jeremias, está no livro de Isaías. É só você dar uma pesquisada lá que você vai achar. E foi assim que o Natal começou. O Natal todo ano ele era celebrado. Muito antes do nascimento de Jesus. Mas o nome de Natal não era Natal. O nome era Solstícios de Verão. Solstício de Verão. Porque como eles adoravam o Deus Sol, todo verão, eles celebravam a morte. Eles celebravam a morte. E com isso, o nascimento de Tammuz. É isso aí. O verdadeiro significado do Natal não é o nascimento de Cristo, mas sim o dia do nascimento de Tammuz, que nasceu no dia 25 de dezembro. Aí você vai me perguntar, mas por que é então que é celebrado o nascimento de Jesus no dia 25? Vou te dizer. A Igreja Católica legalizou. Antigamente a Igreja Católica era contra essa celebração, era contra essa idolatria, mas como ela não conseguiu tirar o costume do povo, ela então legaliza. Constantino entra como primeiro Papa e legaliza o cristianismo. É isso aí. Legalizando o cristianismo, eles só mudaram o nome. Vamos tirar o Tammuz, porque como a gente quer legalizar todas as religiões, trazer para uma só, vamos então colocar Jesus. Porque como os cristãos, eles são devotos, eles adoram a Cristo, então vamos tirar Tammuz e vamos colocar Jesus. Mas o verdadeiro significado não é Jesus, é Tammuz, porque quem nasceu no dia 25 foi Tammuz. Você está me entendendo? É por isso que é pecado celebrar o Natal. Porque você não vai achar na Bíblia nascimento de profetas nenhum. Nem muito menos o nascimento de Jesus. Não tem. Não tem. O Natal é sempre no verão. Né? Entendeu? O Natal é sempre no verão. Eles celebravam o Natal na festa de solstícios de verão. Entendeu? Porque como ele era o Deus Sol, então a época tinha que ser quente. O tempo tinha que ser quente. Então, gente, vamos abrir os nossos olhos. Não vamos deixar o sistema nos enganar. Se fosse o nascimento de Jesus, beleza, legal, bacana. Mas não é o nascimento de Jesus. Entendeu? É essa mensagem que eu queria passar para vocês, que vocês possam ficar ligados. Pesquisa mais sobre isso, que vocês vão entender. Quem gostou do vídeo, dá um likezinho aí, gente. Me ajuda aí nesse canal, valeu? Tô começando agora, mas as coisas vão melhorar. É só o começo, tá bom? Fica todos na paz aí, em nome do Senhor Jesus.